Bom, primeiramente eu gostaria de fazer um relato muito rápido aqui. O Lucas, enquanto Marcelinho ainda na base do São Paulo, eu voltei do Al Ittihad em 2007. Início de 2008 eu voltei do Al Ittihad, eu estava emprestado do São Paulo ao Ittihad da Arábia Saudita. E quando eu voltei, por causa de problemas burocráticos, questões de transferência internacional, eu fiquei treinando em Cotia. E eu treinava com o Sub-17, do Marcelinho. Eu treinava com ele diariamente. A gente fez uma amizade legal na época, sabe? Um moleque extrovertido, gente boa pra caramba. A gente conversava muito. E treinava lá comigo, né? De jogador profissional, que treinava lá o Maurinho. Não sei se vocês lembram, o lateral direito, o Maurinho. Sim. Claro, que jogou no Santos, Cruzeiro. Perfeitamente. Santos pro Cruzeiro. E aí um dia eu falei pro Maurinho, Maurinho, tá com dinheiro sobrando aí? Porque eu nem tenho, não é que não tá sobrando, não tenho. Rapaz, vamos investir nesse menino, vamos investir nesse Marcelinho, que ele é muito bom, ele é diferente. O Maurinho falou, rapaz, é mesmo. Aí no fim, eu não quis e tal, na época o Maurinho tava cabeça ruim, era problema de joelho e tal, ele tava com cabeça ruim, beleza. Ele subiu profissional, virou o Lucas e foi a venda de 100 milhões de reais para o Paris Saint-Germain. Então, eu relato que hoje eu não sou rico por causa do que o Maurinho... Culpa do Maurinho. Culpa do Maurinho. E quando eu encontro com ele, eu falo, pô, Maurinho, lembra o negócio do Lucas, cara? Pô, era para ele estar milionário, malandro. Para não fazer mais nada da vida, cara. Ele é mesmo, né, Renato? Quando a gente tá bebendo junto, tá em algum evento junto, é essa resenha, assim, olha, todo mundo lá, os caras, pô, você foi chamar logo o Maurinho, pô. Mas, enfim, quanto à condição do Lucas, o que o Arnaldo falou, a gente tem que pontuar também que o futebol mudou muito, né? Eu não quero compará-lo com o Miller. O último jogo do São Paulo, eu assisti do lado do Miller. Eu tenho esse privilégio de assistir o jogo ao lado dos meus ídolos. Foi Dario Pereira, Silas, e o último jogo contra o Fluminense foi do lado do Miller, né? Características parecidas, principalmente no começo de carreira do Miller, depois ele mudou, e eu concordo com o Arnaldo, não sei se o Lucas teria essa condição, né, de um jogo mais apoiado, mais de passe, ao invés de arrancar com a bola, como ele sempre faz, e faz muito bem. Não tem um jogador no Brasil que faça da forma que o Lucas faz. Então, teria que ter um esquema muito específico, ele seria, dessa forma, uma espécie de 10 do São Paulo. 10 que eu estou querendo dizer na função de 10, de meio armador. Como ele jogou parecido com o Dorival, né? Ele era um segundo atacante, um 10 vindo de trás, mas não esse jogador, eu não gosto do 10, quando o 10 vai muito lá atrás buscar a bola, sabe? O Ramos fazia muito. E lá no pé do zagueiro buscar a bola, e lá eu não gosto muito disso. Eu gosto do 10... quando ele usa a inteligência dele para procurar espaço nas costas dos volantes adversários. Quando jogava, eu tinha muito problema com isso. Quando pegava um 10, era muito difícil jogar contra o Pet era muito inteligente, sabe? São outros tempos, o futebol era muito diferente. Só que o cara procurava só o espaço nas costas dos volantes, sabe? Para quebrar a linha. Isso aí eu tinha muito problema quando eu jogava. Bom, enfim... Eu vejo, pelo time que tem mais armado o Zubeldia, eu vejo o Lucas ou na função do Luciano, como segundo atacante, porque o Zubeldia tem jogado com 2 linhas de 4. A gente tem visto isso, principalmente na fase defensiva. Então, ele fazer a função que o Nestor faz, que o Michel Araújo faz, é inviável, porque ele tem que acompanhar principalmente na parte defensiva, tem que acompanhar a lateral. Do outro lado, tá fazendo o André, poderia ser o Eric, né? Desse lado esquerdo, poderia ser o Ferreirinha, enfim. Ele tem jogado assim. Então, não é essa posição do Lucas hoje, né? Já foi, em algum tempo já foi, não é mais. Eu gosto dele ali mais centralizado, pela parte interior do campo. Ou numa formação de 3-4-3, aí os três juntos. Lucas, Luciano e Caleb. Perfeito. Luciano e Caleb. Aí teriam que decidir os outros jogadores, né? Os alas, ali o meio de campo, o Alisson e mais um, enfim. E os três, mais com obrigação, mas não digo bem obrigação, mas com responsabilidade na parte defensiva também. Certo. A gente vê
time do Zubeldia, no qual todos os jogadores, inclusive o Luciano, tem mudado um pouquinho a chave nesse sentido, de uma intensidade na pressão pós-perda muito grande. Muito grande. O Lucas tem que se adequar a isso também. Né? Se ele quiser jogar no time do Zubeldia, ele tem que se adequar a isso também. Ele não vai jogar pura e simplesmente pela condição técnica dele, que é a melhor do time, com certeza. Mas essa intensidade, pressão pós-perda, isso ele vai ter que adquirir também. Mas eu gosto dele mais segundo atacante, 10, sem ir buscar bola em pé de zagueiro e pé de volante. Ali, procurando espaço, tendo liberdade ali. E na fase defensiva, o que eu falava pro Ricardinho quando eu jogava com ele: Ricardo, não precisa correr atrás de volante, só fecha o espaço, fecha a linha de passe. Porque o volante, ele é aquele jogador, principalmente na minha época, hoje já não muito mais, ele é aquele jogador que não tem altura para ser zagueiro e não tem qualidade para ser meia. Então ele vai ficar dando toque, ele vai ficar, sabe? Ele vai ficar penteando a bola. Hoje em dia não, hoje em dia tem uns volantes que, pô, os caras chegam, os caras... Naquela época era assim, então eu falava: Ricardo, não precisa vir muito não, só fecha espaço que ele vai tocar do lado. Fica aí quietinho e deixa que eu e o Márcio Araújo a gente corre, na época do Atlético Mineiro, né? E foi o que acabou dando certo em um determinado momento. Então é isso que mais ou menos se eu jogasse, eu falaria pro Lucas: ó, Lucas, fica aí, fecha espaço, né? A bola rodou para um lado, você fecha o espaço aqui, foi pro outro, você fecha o espaço ali, não deixa o volante sair jogando com facilidade, porque o volante é aquele cara que ele é enjoado também. Se você dá moral para ele, dá liberdade, ele acha que ele é craque e sai correndo para a bola. Qual?